Olá, amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, todos, tá? Gente, hoje eu vim aqui compartilhar o meu testemunho, a minha conversão. Porque, gente, ó, eu vou falar assim que sempre falei pro meu esposo que eu queria escrever um livrinho, assim, sabe aqueles livrinhos fininhos? E contando, né, do meu testemunho de vida, né? É um pouco triste, mas é que foi real na minha vida. E eu preciso contar para vocês, porque o testemunho edifica, o testemunho ajuda e glorifica ao Senhor Jesus. Então eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? E aí, gente, eu quero, antes de começar a contar, eu vou ler o versículo aqui, que foi quando a minha mãe da fé, ela me deu essa palavra. E até hoje, essa palavra anda comigo, né, na nossa vida, né, espiritual, que a gente tem na nossa vida, né, nesta terra, para ajudar a gente, né. Então, o que diz aqui em Isaías, capítulo 43, versículo 2, não, é versículo 1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha que lindo! Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Glórias a Deus. E aqui no 4 diz assim: enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti e aos povos pela tua alma. E no 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e hei de Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Amém, gente? Então, gente, esse versículo é poderoso, né? É vivo. Ele falou muito ao meu coração naquele tempo de angústia que eu passei. Então, eu vou começar um pouquinho a contar para vocês como que foi a minha conversão ao Senhor, como eu conheci Jesus, né? O nosso amigo, né? Então, gente, foi assim. Eu tinha um filhinho, ele chamava Huguinho. Ele tinha 6 aninhos, né? 5 a 6 aninhos ele tinha na época, 5 anos. E quando eu conheci Jesus, ele tinha 5 aninhos, né? Gente, foi assim, foi muito doloroso. O médico disse assim pra mim, que ele tinha uma doença que chamava fibrose cística. E essa doença é uma doença assim, que a pessoa, se ela não fazer um transplante de pulmão, ela morre, tá, gente? E o médico já tinha falado para mim que ele ia viver 1 ano de vida, daquele tempo que nós descobrimos a doença dele, né? Que eu descobri a doença dele, os médicos, né? E o médico que cuidou dele, o pneumologista, né? Dr. Mitsuji Seiki, né? Nossa, eu agradeço muito que Deus colocou ele, porque ele foi uma bênção, assim. Ele cuidou muito do meu filho. Todos os momentos, né, ele ajudava, até financeiramente, né, porque é hospital muito caro, gente, muito caro para ficar internado, e meu filho ficava, né. Então, essa doença, gente, é uma doença muito, assim, gente, eu fiquei tão assustada, né, assim, eu falei, meu Deus, parece que a gente nunca passa algo assim dentro da nossa família, não é verdade, gente? A gente parece que nunca vai passar algo assim, né, mas eu passei. Gente, eu passei, eu não sentia o chão, sabe? Eu ficava muito assim. Aí, gente, foi assim que daí essa doença, né? O exame faz assim, tira um pouco do suor, né? Pra você ver se tem essa doença ou não, entendeu? E aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou 1 ano, né? E essa doença é assim, falta uma enzima que tem no nosso corpo, né? Ele não tinha, então ele tinha que tomar umas bolinhas assim pra ele se alimentar também, né?
E isso, ele ficava tão assim, ele falava, mãe, hoje eu posso comer sem bolinha? Ai, gente, era tão triste. Aí ele ia fazer fisioterapia, meu pai levava ele para fazer fisioterapia. E ele sofreu muito, porque essa doença fica sem ar, né? O fibrose cística no pulmão, ele vai criando como que fala? Vai criando muco. É assim, catarro, né? Aí criava muito mais do que cria para nós, sabe? Aí foi, um pulmão dele já não funcionava e o outro já tava assim, sabe? Com essa muco, né? Então eu tinha que fazer bastante fisioterapia para tirar esse catarro, né? Pra não ficar. E aí, às vezes, infeccionava tudo e ele tinha que ficar internado no hospital. E ele dormia assim no meu colinho, gente. Ele dormia assim no meu colinho, sabe? Mas ele era tão engraçadinho. Ele era tão falador, igual eu, gente. Nossa, pense em falar, porque eu sou faladeira, né? E ele era falador, gente. Ai, que saudade, né? A gente dá uma saudade, assim. Então, mas eu tô contando isso, assim, né? Voltando tudo, né, ao passado da minha vida. Mas eu tô contando pra alguém que perdeu um filho, né? Que tá aí nessa tribulação, né? Jesus é o dono. É o dono da nossa... Ele pode fazer milagre no nosso coração, ele pode curar, ele cura as feridinhas nossas, as nossas feridas do nosso coração, sabe? Então, gente, aí se ele ficava assim, ia no hospital, voltava, né? Mas Deus estava preparando eu, em um ano Deus preparou eu, porque eu creio assim que, nossa, é muito difícil, gente, é muito difícil perder um filho, é muito difícil, muito, muito, gente. Eu falo que eu sou um milagre de Deus, que todos os meus familiares, as pessoas que estavam perto de mim, sabem como que foi para mim, sabe? E Deus ali, então, gente, daí essa parte, né, do médico, daí eu vou contar outra parte, que como eu conheci Jesus. Aí um belo dia à tarde, eu tava andando, né, assim, andando na rua, e eu olhei pro céu e falei, por que eu tô passando tudo isso, toda essa tribulação, eu não vou aguentar. Ai, eu falei, Jesus, se o Senhor existe, fala comigo, cuida de mim, né? Aí, gente, eu vi uma mão estendida no céu, assim, gente, eu vi uma mão estendida, era muito grande a mão. E eu comecei a chorar porque eu vi aquela mão, sabe? Eu senti Deus me consolando naquele momento, gente. E aí depois disso, eu morava no patrimônio que chama Tarabai. Aí no Brasil todo mundo conhece, é um patrimônio de estado de São Paulo. E eu morava ali em Tarabai com minha avó, né? Minha batiã. E aí eu fui, quando meu pai chegou, né, do Japão, eu fui morar em Presidente Prudente, né? Ali meu pai comprou uma casa. E ali, gente, olha para vocês verem, gente, que testemunho tremendo. Deus já queria salvar a minha vida, da minha família, do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, né? E ali, gente, o meu pai comprou essa casa, e essa casa, do lado morava a irmã Eliane. No outro quarteirão mora ainda, né? Não sei se... Eu acho que mora, gente. Mora o irmão Reginaldo, a mãe dele, que já veio a falecer, a dona Lourdes, que me ajudou muito, muito, muito. A filha dela, todas as pessoas ali, sabe? Me ajudaram, né? E Deus colocou. E aí, gente, foi ali que começou minha vida com Jesus, a minha tribulação, a minha dor, né, que eu senti muito, foi muito duro pra mim, gente, muito duro, 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 gente, por isso que eu falo, Jesus, ele é aquele que vem na hora certa, sabe? E aí a irmã Eliane, né, falou assim, irmã Kelly, não, ela não falava irmã Kelly, ela falou assim, Kelly, você quer ir numa uma missionária, né, a irmã Márcia orar? Eu falava assim, eu quero, né? Porque, gente, eu queria em tudo, gente. Porque eu tava tão desesperada, tão aflita, angustiada. Eu não tava sentindo assim sozinha, sabe? Chorava muito, triste, né? Era muito triste, gente, pra família inteira,
toda a nossa família sofreu muito, porque quando um tem um problema, todo mundo sofre, não é verdade, gente? É realidade, né? E aí, gente, sabe o que aconteceu? Eu fui na irmã Márcia. Quando eu cheguei lá, na irmã Márcia, que ela é minha mãe da fé, minha mãe querida. Gente, eu cheguei lá, ela pegou, me tratou super bem, orou por mim, falou essa mensagem, falou assim que Jesus me amava, que Jesus tinha um plano na minha vida. E eu falava, mas como um plano na minha vida? Aí eu ficava perguntando para ela as coisas, né? E a gente foi indo, a gente criou um laço de amizade tão linda, né? E também, e ela foi falando de Jesus, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a entender tudo, gente, sabe? Deus foi fazendo uma obra linda na minha vida, eu fui deixando todas as coisas que não era de Deus, eu fui deixando tudo, gente, Deus foi me libertando, e ali eu tava indo com esse grande tribulação que era meu filho, grande luta, angústia, né? E só que eu entreguei para Jesus, eu entreguei assim, sabe, tudo isso, porque conforme eu lia a Bíblia, conforme eu ia na igreja, eu fui batizada nas águas, né? E a minha mãe da fé, a Márcia, ela sempre estava ali comigo, falava, não, Deus vai curar ele, Deus vai fazer algo, né? Deus é um Deus de milagre. E a gente foi indo, nós duas também, porque a gente também pegou amor, né? E ela também. Gente, quem quer, né? É uma pessoa assim, a gente vê a pessoa sofrendo, né? E eu via meu filho sofrer, eu falava, não, Jesus, o Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que pode fazer milagre, né? E eu, gente, contando aqui tudo pra vocês, eu voltando tudo, sabe? Assim, eu lembrando, aí eu tenho que dar uma parada pra me lembrar, assim, sabe? As coisas que aconteceu pra me contar certinho pra vocês, tá? Se eu parar um pouco, gente, é porque eu fico assim, aí eu preciso lembrar, né? Assim, tudo que aconteceu comigo, sabe? E Jesus, ele colocou muitas pessoas na minha vida, muitas pessoas que tinham Cristo, que andava com ele, que tinha experiência com ele. Jesus cuidou tanto de mim, gente. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por isso, sabe? Quem sou eu, né? Sou uma pecadora, né? Mas o Senhor cuidou de mim naquele momento. Em todos os momentos, Jesus nunca desampara, gente. Se a gente estar sempre com Deus, a gente sempre está com Deus, abrir o nosso coração para Jesus, Jesus sempre está conosco. Tinha momento assim que eu via ele, eu falava Jesus, e eu ficava com ele no hospital, porque ele ficava internado, né? Era um mês e depois ele voltava, depois ele ia de novo porque tinha muita febre, porque dá muita febre, né? Esse problema de saúde, essa doença. E ele dormia aqui, gente. Ele dormia aqui, sabe? Aqui, deitadinho no hospital comigo. Aí ele ficava no balão de oxigênio, muito, né? Ele precisava desse oxigênio para respirar, sabe? Às vezes, quando atacava isso aí, ele precisava. Ele falava assim, mãe... Mas ele era uma criança muito alegre, inteligente. E eu lembro assim, eu vou contar umas coisas assim, que foi que eu nunca esqueço, sabe? Eu nunca esqueço dele, é claro, mas assim, aquela dor, Jesus curou aquela dor, sabe, gente? Aquela dor que chora, porque Jesus é aquele que vai curando, gente. Ele cura, ele vai curando aquela ferida, sabe, que dói. O Senhor Jesus é especialista disso. Não tem outra coisa, gente, não existe, não existe. E eu glorifico a Deus porque Deus curou. Porque como seria eu, gente? Eu sou um milagre de Deus, por isso que eu vim contar aqui. Para todos aí ouvirem que Deus fez na minha vida. Que eu sou um milagre de Deus, sabe? Jesus, ele não desampara. Um filho sequer, ele não desampara. Se acontece algo, porque veio o pecado. A morte é dura. Por que a morte é dura, gente? Porque nós estamos vivendo, convivendo. É uma coisa assim que não tem resposta. Não é verdade, gente? Igual quando a mulher fica grávida, não tem resposta. Ninguém sabe como gera um filho lá dentro, né?
Ninguém sabe como. É uma coisa sobrenatural, um milagre. Então, é a mesma coisa, gente. A morte nós só sabemos que nós vamos encontrar, porque a Bíblia diz ali, né? Que nós vamos encontrar todos ali. Então, eu estou esperando um dia encontrar ele. Amém? Gente, então, daí continuando. Então, gente, contando o que ele fez, que eu lembro muito, que é muito assim, sabe? Ele tinha vontade de estudar, muita vontade de estudar, e ele não podia estudar, gente. Nenhuma escola pegava ele. Por quê? Porque na escola não pode ter febre, né? Então, sempre ele tinha febre. Então, a diretora falou assim pra mim, olha, não dá pra ele estudar, porque ele tem muita febre e não dá, tá? Então, aí um dia eu cheguei, que eu trabalhava na lanchonete do meu pai, eu cheguei assim, a casa da minha mãe tinha uma escada, eu cheguei assim, subindo assim, ele, mãe, já lá na escada assim, ele ficou assim, mãe, eu falei, o quê? Né, eu já chegava assim, já, o quê, né? Aí ele falou assim pra mim, assim, mãe, dá banho em mim logo hoje, porque eu queria assistir a escolinha, eu tenho que ir na escolinha. Eu falei, nossa, que escolinha, né? Mas eu fiquei assim, né? Não falei nada pra ele no momento, né? Fui dar banho, troquei ele bem bonitinho. Aí ele pegou, ligou a televisão. Ai, gente, aquilo me cortou meu coração. Nossa, cortou meu coração. Meu coração ficou assim, sabe? Quando... Nossa, aí ele pegou e sentou. Sabe aquela escolinha do Chico Anísio, né? É Chico Anísio ele? Acho que é. Aí ele ficou ouvindo. Ele falava que lá era a escolinha dele, gente. Que dó. Ai, eu fiquei com uma dó dele, gente. Aquele dia eu fiquei tão assim. Aí outra situação que eu lembrei dele, muito que eu lembro, assim, várias coisas que eu lembro dele, mas que marca, né? De mãe, né? Pra filho, né? Ele falou assim, aí ele chegou lá na escada mesmo, sabe? Ele pegou e falou assim, mãe, eu falei, o quê? Porque o meu filho Henrique, eu tenho um filho também do primeiro casamento, né? Eu tive 2 filhos, né? E esse meu primogênico, que é o meu filho Henrique, né? Ele é super organizado. Pensa num filho organizado. Meu Deus do céu. Geralmente é mulher, né? Mas ele, gente, eu vou falar a verdade, ele deixa tudo arrumadinho. Aí ele arrumou o guarda-roupa. E o guarda-roupa deles era um guarda-roupa branco, assim, bonito. E aí do lado era de um e o outro era do outro lado, era outro, né? Do meu filho Guinho. Aí o do meu filho Guinho tava uma bagunça, sabe, o guarda-roupa dele, né? E o do meu filho Henrique tava super arrumado, o guarda-roupa, gente. Super arrumado. Aí eu cheguei, ele falou, mãe. Aí eu falei, o quê, né? Eu sempre falava, o quê? Eu ficava assim, né? Porque eu já pensava assim, o que será que aconteceu, né? Eu já, né? Eu ficava assim, assustada, né? Aí ele falou assim, mãe, vem aqui ver o que eu fiz. Aí ele entrei no quarto, ele abriu o guarda-roupa. Mãe, eu arrumei sozinho. Ai, gente, aquilo me deu um negócio, sabe? Assim, ai, me deu... Eu também já fiquei assim, sabe? Aí ele falou, olha, mãe, ficou igual ao do Henrique. Ele fazia tudo que o Henrique fazia, ele fazia, sabe? Gente, então aqui são lindos dias que passei com ele, né? Mas, gente, foi tão duro, tão duro. Gente, a morte é difícil. Uma mãe perder um filho, gente, é muito difícil. É uma coisa que arranca, assim, uma coisa que arranca da gente, sabe? É muito difícil. E eu tô contando tudo isso, né? Eu sei, assim, que Deus, ele curou, mas no momento, assim, que eu tô contando, eu tô emocionada. Tô ficando emocionada porque... Eu tô lembrando dele porque ele me ensinou muita coisa nessa minha vida, né? Através dele, eu fui para Jesus, através dele, eu conheci o Senhor na dor. E ele foi um presente de Deus que Deus me deu, porque a Bíblia diz que filho é a herança do Senhor. É nossa herança que nós temos, que o Senhor deu para nós. E, gente, já vai fazer mais de 22 anos que ele faleceu. Ele tinha 6 aninhos. Eu vou pôr a foto aqui para vocês verem dele. É muito difícil, gente. Por isso que eu quero falar para vocês. Mãe,
Você que perdeu seu filho ou filha, creia que Deus é aquele que curou o meu coração. E pode ter certeza que vai curar o seu coração. E pode ter certeza que nós vamos ver nossos filhos. O anjo do Senhor vai trazer na vinda de Cristo, vai trazer nas nossas mãos para a gente estar junto com eles novamente. Vai dar nas nossas mãos nossos filhos. Porque se o Senhor Jesus levou, né? Porque Jesus sabe de todas as coisas, gente. Todas as coisas o Senhor sabe. Todas as coisas. Então, gente, continuando, que eu dei um pause aqui porque eu tava aqui, gente. Então, eu quero glorificar o Deus, porque Deus, ele cuidou dele, né? Do meu filho, do Huguinho. Cuidou de mim, do outro meu filho. E Deus colocou a Márcia, minha mãe da fé, né? E muitas irmãs cuidando de mim. Gente, todas elas falavam, Jesus te ama. Porque, gente, era tão difícil, porque era tanta tribulação. Não era só isso de enfermidade, era muito mais. Porque eu tava saindo de um casamento, né? E era muita coisas na minha cabeça. Por isso que eu falo que eu sou um milagre de Jesus. Eu sou um milagre que eu tô viva. Viva, gente, viva. Eu, meu filho, estamos vivos para a honra e a glória de Deus, sabe? E Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Quando ele faz, ele começa e ele termina. Deus é o nosso Deus que gente, eu falo que Deus, ele é soberano, ele é tudo na minha vida. Deus é tudo na minha vida. Então, gente, para você conhecer Jesus, só basta você ler a palavra de Deus, a Bíblia, conhecendo a Jesus, porque Jesus é amor. Se você apresentar o Jesus de uma forma, Jesus não é o acusador, Jesus é amor. Jesus não acusa ninguém. Jesus ama como você é. E ele transforma você a cada dia. Jesus está me transformando ainda, porque eu sou pecadora e falha. Mas eu ando com Jesus. Meu Jesus. Eu nunca vou deixar do meu Jesus. Porque Jesus, ele ficou comigo, gente. Muitos viraram as costas. Me deixaram. Mas Jesus, não. Jesus, ele nunca deixa. Quando você tá bem, feliz, com tudo bem, todo mundo está junto com você. E você... Isso, gente, é a realidade do mundo, da vida, né? Mas Jesus não. Ele tá com você na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Né? É verdade, gente? É verdade. Então, gente, foi numa sexta-feira à tarde, as irmãs da Assembleia de Deus foi lá no hospital. Aí elas chegaram no meu quarto, porque elas sempre visitam o hospital. As minhas irmãs da Assembleia de Deus, tem muitas igrejas que vão visitar o hospital. E naquele momento elas falaram pra mim, você quer que ore pro teu filho? Eu falei assim, eu quero, mas eu quero que vocês orem por mim, que eu tô precisando muito. E aí elas pegaram e foi orar comigo, colocaram a mão na minha cabeça assim, gente, eu caí. Mas elas não empurraram não, viu, gente? Eu caí, fui arrebatada, tá? Fui arrebatada, assim, em um grau que eu creio, assim, coisas sobrenaturais que acontecem na nossa vida, não é verdade? E eu tive uma visão. Eu só escutei assim, eu tava acordada, só que eu caí, entendeu? Assim, eu caí assim, caí, né? Fiquei mole assim, caí, não foi um desmaio, eu fiquei mole. Eu não tava passando mal nada no meu corpo, foi um arrebatamento que eu tive, né? Então, aí eu tive uma visão. Eu vi quando... aí eu vi as enfermeiras, né, preocupadas, queria chamar o médico, aí as irmãs falaram, não, deixa ela. E a irmã que tava orando comigo, ela viu a mesma visão que eu vi essa visão. Que era uma visão assim, gente, era lindo, eu vi Jesus, gente. Ele era resplandecente assim,
sabe? E aí veio, era uma luz linda, linda, linda. Ele chegou perto de mim e falou assim: filha, já é a hora de você entregar seu filhinho. Aí eu falei assim: não, Jesus, não. Eu falei pra Jesus: não. Aí ele, sabe o que ele disse, gente? Ele falou pra mim, ele falou assim: tudo pertence a mim. Aí eu peguei e fiquei assim. Eu lembro que eu fiquei quieta, não respondi. Demorei um pouco pra responder. Daí eu falei assim: tá bom, Jesus, eu entrego meu filho. Aí entreguei pra ele. Quando eu entreguei pra ele, eu vi o meu filhinho no colo dele. Mas isso aí, gente, foi algo assim. Pra mim explicar pra vocês, gente, era uma luz resplandecente. E a luz... Sabe quando você faz assim no quarto, aí fica brincando com a mão, assim, não fica aquele... A mãozinha não aparece, assim? Só que era tudo como se fosse assim, só que era tudo brilhando, branco, assim, brilhava, gente, brilhava muito. E aí ele foi no colinho, aí ele virou, Jesus virou as costas e foi caminhando, e eu olhando, sabe, um caminho assim, sabe? E foi, sumiram. Eles sumiram, gente. Aí eu voltei, né, que eu tava arrebatada, eu voltei. Aí eu fui correndo lá ver ele, mas ele não tinha partido ainda naquele momento, né? Aí a missionária, que era a irmã que estava orando por mim, ela falou assim: olha, Kelly, Deus não vai recolher ainda, porque você ficou assim demorando de responder. Eu creio que vai demorar um pouquinho até que ele vai recolher seu filho, né? E, gente, naquele momento eu sentei na cadeira. Aí depois que elas foram embora, eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu chorava. E aí eu lembro que eu sentia Jesus, gente, eu senti Jesus me abraçando forte, eu senti a mão de Deus aqui, eu sentia, gente, olha, era real, ele passava a mão em mim assim, na minha cabeça, e eu chorava muito, eu chorava muito. Foi muito triste, gente, muito triste. Você é triste quando vai colocar no caixão. Ai, gente, você fica apavorada. Eu não quero nem falar mais sobre isso, essa parte, porque eu sofro muito. É tudo sofrido, esses momentos de dor, de aflição, para toda a família, principalmente que foi para mim. E meu filho, que é o irmãozinho dele, não foi. Ele não aguentou ir, ele não foi. Mas Deus, ele foi me levantando, foi me curando. Então tudo tem um tempo, gente. E o tempo de Deus, ele... Aí eu quero falar aqui essa palavra aqui, ó, que diz assim também, em Isaías 43 e versículo 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis antigas. Eis que vou fazer tudo novo na sua vida. Então, gente, Deus, ele... Lógico, a gente lembra, mas o Senhor, ele faz tudo novo na nossa vida. Então, foi assim que eu conheci o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Eu fui batizada, né? Na igreja Uma Porta para a Salvação, Presidente Prudente. A minha mãe da fé, a Márcia, me ajudou muito. E hoje ela é minha sogra, né? Meu esposo também, antes de eu estar junto com ele, antes da gente casar, ele também pôde contemplar um pouco o que aconteceu comigo. E o que o Senhor fez na minha vida, eu sou um milagre de Deus. Ainda Deus está trabalhando na minha vida, eu creio, né? Então Jesus, ele transforma, ele quer fazer a gente de um vaso, mas Jesus é que quebra o vaso e faz outro vaso, não é verdade, gente? E para isso Deus, ele tira todas as coisas ruins da nossa vida e vai transformando e vai fazendo como um vaso na mão dele. Nós somos um vaso na mão do oleiro, não é verdade? Jesus faz esse vaso, né? E eu quero, primeiramente, agradecer ao Senhor. Gente, confie em Deus. Você que perdeu seu filho, você que perdeu uma filha, você que perdeu alguém que tá aqui, ó, com o coraçãozinho ainda ferido, com feridas que dói. Pede para Jesus. Jesus é aquele que consola. Jesus é aquele que cura o nosso coração. Cura, e a gente não chora, a gente vive sem chorar. A gente vive sem lembrar. Deus faz algo sobrenatural.
creia somente que Jesus é o Deus do tempo que cura. Tem um tempo sim, que a gente pensa, que a gente chora, que não é fácil. Mas quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor diz assim, o Senhor é o nosso socorro bem presente na nossa angústia. E o Senhor é, gente, socorro bem presente na nossa angústia. Amém? Gente, para terminar, que esse vídeo foi só por Deus, gente, para me contar, mas eu precisava falar para glorificar o nome de Jesus, tá? E esse é meu caminhar com Jesus. E eu queria cantar um hino que eu sempre canto aqui em casa, quando eu tô lavando louça, quando eu estou assim, eu fico cantando. Eu amo cantar, eu não sou cantor, não tenho o dom de cantar, não. Eu tenho o dom de evangelização, que Deus me deu, mas cantar não. Mas, gente, esse louvor é muito lindo e vai falar ao seu coração, porque fala ao meu coração, gente.